Zacarias capítulo 4. Deixa aberta a tua Bíblia, porque nós vamos ler alguns versículos deste capítulo de Zacarias, porque é um livro muito importante. E nós vamos começar a falar um pouco sobre ele. Alguns capítulos não são importantes para a gente meditar, porque são enigmáticos. Revelações que Deus deu a Zacarias e de muito difícil entendimento. E não adianta a gente querer desvendar aqui aquilo que está em oculto para nós. Mas alguns capítulos são bem claros. E para você entender o que a mensagem tem a nos ensinar, Zacarias, ele é um profeta considerado como um profeta menor. Na Bíblia nós temos profetas maiores e profetas menores. E por que isso? Porque eram baixinhos? Porque tinha menos significado a mensagem? Não, é porque o conteúdo da revelação é menor. Então, profeta menor. Alguns profetas menores trouxeram para nós mensagens preciosas, ainda que o conteúdo da mensagem seja pequeno, diferentemente dos profetas maiores como Isaías, Jeremias, Ezequiel, cujo conteúdo é muito grande. E Zacarias, ele é um profeta considerado pós-exílio. O que significa isso? A nação de Israel foi levada para o cativeiro na Babilônia. E isso está registrado tanto no livro de Isaías, quanto no livro de Jeremias. Se você ler o capítulo 25 de Isaías, e se você ler os capítulos de 40 a 44 de Isaías, você vai entender melhor isto. Então, esses profetas, eles profetizaram dizendo que por causa da rebeldia do povo, principalmente por causa da idolatria, o povo seria mandado para o cativeiro. E vocês sabem que, em geral, não só naquele tempo, assim como no nosso tempo, o povo ouve, mas não obedece, não é verdade? O povo ouve, mas não obedece. E o povo não obedeceu. E como consequência, foi levado para o cativeiro na Babilônia. E na Babilônia, permaneceu por 70 anos, conforme as profecias de Jeremias e também de Isaías. 70 anos de cativeiro. Foi por esta razão que foram levados Esdras, Neemias, Daniel, Ezequiel. Eles estavam todos lá no cativeiro, na Babilônia. E existem então uns profetas que profetizaram na Babilônia e outros que profetizaram após saírem do cativeiro na Babilônia. E no caso, Zacarias é um desses profetas pós-exílio na Babilônia. O povo ficou cativo, perdeu tudo o que tinha, o templo de Jerusalém foi derrubado, os muros foram derrubados, as casas foram incendiadas, o povo foi massacrado e aqueles que eram nobres foram levados como escravos para a Babilônia. Se cumpre então a profecia de que eles sairiam lá do cativeiro após 70 anos e eles então retornam. E é interessante que Jeremias, no capítulo 25, ele vai falar, inclusive, sobre quem assinaria o decreto para que o povo voltasse do cativeiro da Babilônia. Faz menção a Ciro, que foi um imperador da Pérsia, e a Pérsia
com os medos, por isso o Império Medo-Persa, porque eles se uniram e conquistaram o poderoso Império da Babilônia, que destruiu Israel no tempo de Nabucodonosor. Estamos entendidos até aí? Uma aulinha de história antiga, para quem não sabia. Então vamos ao texto bíblico. O que é que ele diz, Zacarias? Olha bem, no princípio é meio difícil de entender, mas você vai compreender a mensagem. Depois, o anjo que falava comigo tornou a despertar-me como se desperta alguém do sono, e me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro de ouro maciço com um recipiente para azeite na parte superior, 7 lâmpadas, 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita, outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que significa isso, meu senhor? Ele disse: você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Até aqui por enquanto. O que é que nós podemos entender desse texto de Zacarias? Vejam bem, o templo de Jerusalém tinha sido destruído, as casas incendiadas, os muros derrubados. Eles foram para a Babilônia, ficaram 70 anos. Eles praticamente esqueceram da sua religiosidade, porque eles ligavam a religiosidade deles ao templo. O templo destruído, o livro da lei foi perdido. Na Babilônia eles não tinham acesso ao livro da lei. Então o culto foi totalmente esquecido, tudo foi destruído. E Deus então, naquele tempo, diferentemente de hoje, eles falavam aos profetas, que eram inclusive considerados videntes, porque Deus dava a eles, através de visões, de sonhos e através de anjos, a revelação daquilo que Deus queria. Então eles podiam dizer o que havia de acontecer. E o anjo está falando aqui com Zacarias, e Zacarias não está entendendo nada. Por isso eu tenho que voltar a ler o texto para você, porque agora eu vou explicando os detalhes. Depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me como se desperta alguém do sono, e me perguntou: o que você está vendo? Ele está dormindo. O que você está vendo? Isso aqui dá uma lição para nós, sabe o que, amados? Porque Deus, Ele não dorme. O nosso inconsciente não dorme. Você pode até achar que dorme, você dorme, mas o seu inconsciente não dorme. Deus fala com a gente mesmo quando a gente está dormindo. Deus fala com a gente mesmo quando a gente está dormindo. E às vezes, não é? A gente não se dá conta disso. A própria Bíblia diz que Deus trabalha no turno da noite. Como é que Ele trabalha no turno da noite? Às vezes incomodando, tirando o teu sono. Aí você vai lá e toma um remedinho para dormir. Às vezes Deus quer falar contigo, mas você não está nem aí. Vai lá e toma um remédio para dormir, fica desesperado, conta carneirinho, faz um monte de coisa, né? Vai orar, vai ver. Você lembra de Samuel? Samuel, Samuel, ele nem sabia o que estava acontecendo. Samuel, 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 está me chamando, está me chamando.
É o Senhor querendo falar contigo, Samuel. Mas ele não sabia. Muitos crentes hoje não têm a menor noção do Deus que serve. Um Deus que trabalha dia e noite em favor daqueles que o temem. E que fala conosco, porque naquele contexto, eles não tinham o Espírito Santo na vida deles, mas nós temos. E a Bíblia diz que o nosso espírito comunica com o Espírito de Deus. Por isto que o crente, ele precisa saber o que é que Deus quer de mim hoje, todos os dias. Mas às vezes nosso secularismo não deixa nem a gente se aperceber disso, e a gente não quer nem saber o que que Deus quer falar com a gente quer viver a vida da gente, não é? O anjo fala com Zacarias. Deus falava através de anjos. Hoje Deus nos fala através do seu Espírito Santo que está dentro de nós. Por isso que na Bíblia várias vezes você vai encontrar esta palavra: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe o que ele está dizendo? Quem tem ouvido espiritual para ouvir o que o Espírito está querendo dizer, ouça. Que muitos, a maioria está surda espiritualmente, não ouve mais a voz de Deus. E eu dou prova para você disso. Quando que o Espírito Santo diz para você fazer alguma coisa, e você tem consciência, foi o Espírito Santo que me orientou a fazer isso? Quando foi que o Espírito Santo falou para você não fazer alguma coisa? Você ia fazer uma coisa errada, aí vem a tua mente, o Espírito Santo fala contigo: aí, você é nascido de novo, você pertence a Jesus, não entra nessa fria não. É o Espírito Santo, é que nós não damos vazão à voz do Espírito Santo de Deus. Deus falava através dos anjos, Deus fala através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos revela aquilo que Jesus quer de nós. Por isso ele entra num diálogo aqui. Me perguntou: o que você está vendo? Respondi: olha bem, vejo um candeeiro maciço com um recipiente para azeite, parte superior, e 7 lâmpadas e 6 canos para as lâmpadas. Sabe o que ele está vendo? A reconstrução do templo, a reconstrução do culto que eles prestavam a Deus. Era o candeeiro, eram as lâmpadas acesas que fazia parte de tudo aquilo. O templo estava derrubado ainda. O templo estava derrubado. Eles voltaram, mas o templo estava derrubado. E Deus então está mostrando para Zacarias, para dizer para o povo: o que você está vendo? O que você está vendo? O anjo perguntou para Zacarias. Se Deus te perguntasse hoje: o que você está vendo? Eu não sei o que você diria, né? O que você está vendo? Se fosse ainda no tempo da pandemia, você só ia ver caixão, você só ia ver hospital cheio de gente na UTI, você só ia ver famílias chorando, seus mortos, só ia ver desgraça. Mas mesmo em meio à desgraça, os filhos de Deus têm que ver além da desgraça. O que que Deus está querendo falar? O que que Deus está querendo fazer? É isso que o texto está nos mostrando. O que que você está vendo? Ele podia dizer só destruição, tudo destruído, tudo acabado, tudo liquidado. Mas Deus dá a ele uma revelação. Veja um candelabro de ouro. Candelabro era sustentação.
com recipiente de azeite. Aí você tem que conhecer a Bíblia para saber que o azeite era o que sustentava a luz do templo, e está lá no livro de Samuel: a lâmpada nunca se apagará. E a lâmpada tinha se apagado, a lâmpada do templo, que representava a presença do próprio Deus. E ele está dizendo: eu vejo um recipiente para azeite na parte superior, 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas, que representavam os 7 Espíritos de Deus, como diz o livro de Apocalipse. Não tinha nada, mas ele está vendo. Não tinha nada, mas Deus estava mostrando para ele. Essas são as pessoas vitoriosas, bem-sucedidas, que conquistam, porque conseguem ver além das calamidades. Deus nos mostra algo que está acima das calamidades. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita, outra à esquerda. A oliveira produz o quê? Hein? A oliveira, hein? Produz azeite. O que o Senhor está dizendo? O azeite nunca mais vai faltar. O azeite nunca mais vai faltar. Deus é tremendo, amados. Quando a gente estuda a Bíblia com profundidade, a gente começa a conhecer o Deus que infelizmente a religião às vezes não mostra para as pessoas. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que significa isso, meu Senhor? Ele diz: você não sabe? Não, meu Senhor, responde. Você não sabe? Não sabe por que Deus trouxe vocês de volta do cativeiro? Não sabem que Deus está à frente de tudo isto? Amados, essa é a compreensão que nós temos que ter. Deus está à frente da obra que nós estamos envolvidos. A igreja pertence a Ele. Não é obra de homem, é obra de Deus. Nós só temos que ter a visão para sonhar os sonhos que Deus está sonhando para nós. Entenderam? Nós temos que ter a visão para sonhar os sonhos que Deus está sonhando para nós. Lembra de José do Egito? Vou falar mais sobre isso à noite, porque vou continuar esse tema. Pequenos começos. Pequenos começos. Povo, tudo estava destruído, mas eles tinham que reconstruir tudo, começar de novo. E Deus já está mostrando: tudo será restaurado. Tudo será restaurado. Não importa se o inimigo destruiu tudo, mas tudo será restaurado. Aí continua no verso 6. Verso 6. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A gente até cita muito esse versículo, né? Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Deus está dizendo para aquele povo fragilizado, fragmentado: vocês não precisam ter as mesmas armas dos inimigos de vocês. Vocês não precisam sair à batalha. Não vai ser por força, não vai ser pelo braço do homem, não será preciso fazer violência, será pelo meu Espírito. Pelo meu Espírito. Ou seja, Deus iria fazer a obra. Nós estamos envolvidos numa obra, amados, que não é humana, é uma obra divina, é uma obra de Deus. E isso para nós tem que ter um significado muito grande, muito forte. Você não está envolvido num projeto humano,
Você está envolvido num projeto espiritual. E o texto continua e diz: quem você pensa que é, ó montanha majestosa, diante de Zorobabel, você tornará uma planície, ele colocará a pedra principal aos gritos. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus está mostrando para Zacarias para transmitir ao povo. Naquele contexto, o mundo era dominado por grandes e poderosos impérios. Já preguei aqui, desde os primeiros impérios, como o Império Egípcio, o Império Assírio, o Império Babilônio, o Império Medo-Persa, o Império Grego-Macedônio, o Império Romano. E eles estão sob domínio desses impérios. A nação de Israel sempre esteve sob o domínio de algum império. Quando Jesus nasce, era o Império Romano que estava dominando. Mas mesmo na transição do Império Romano, quando foi fragmentado, outros impérios dominaram, que as pessoas às vezes não têm nem noção, como o Império Turco-Otomano, que foi o que mais durou. Aquele povo sempre encontrou o que está dizendo aqui, montanhas poderosas, intransponíveis. E é por isso que muita gente não entende, quando a própria Bíblia instrui dizendo que se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai poder dizer essa montanha, lança-te ao mar e vai ser feito. E muita gente acha que é montanha mesmo, né? Mas a Bíblia é repleta de simbolismo, de figuras de linguagem. E montanhas são problemas intransponíveis. Se você tiver fé, você vai vencer esse problema intransponível. É isso que ele está dizendo nesse texto da palavra do Senhor. Quem você pensa que é? Ó montanha majestosa, diante de Zorobabel. Quem era Zorobabel? Zorobabel era mais um dos que tinham sido levados para o cativeiro, juntamente com tantos outros. E ele foi constituído como governador daquele povo que agora estava voltando para Israel. Por isto, antes mesmo de acontecer, Deus está revelando para Zacarias: quem você pensa que é, ó montanha majestosa, ó poder invencível, que era o poder do império dominante na época. Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Zorobabel vai vencê-los. Por que razão? Porque ele vai vencer e vai se tornar uma planície. Tudo vai acontecer de maneira simples e fácil, porque ele colocará a pedra principal. Que pedra principal é essa? A pedra fundamental do templo que seria reconstruído. Aos gritos: Deus abençoe, Deus abençoe, porque ele tinha convicção de que Deus estaria com ele. Veja que Zacarias é que está recebendo esta mensagem para transmitir ao povo. Então o Senhor falou: as mãos de Zorobabel, verso 8, as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo, suas mãos também o terminarão. O primeiro templo foi o templo de Salomão, construído por Salomão,
uma magnitude. Foi derrubado, destruído pelo império da Babilônia. E o povo volta agora do cativeiro, sem recursos, diferentemente de Salomão, que era muitíssimo rico. O povo volta totalmente desprovido de condições econômicas, mas o povo reconstrói o templo. Obviamente que o templo era muitíssimo inferior ao templo de Salomão, mas há uma passagem que depois eu vou ler para vocês num outro momento, da importância desse templo mais do que o templo de Salomão. Apesar de ser mais simples, insignificante em comparação, mas a Bíblia diz que ele se tornaria mais importante do que o templo de Salomão. E você vai saber por quê. As mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo, suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos exércitos me enviou a vocês. Zacarias está recebendo a mensagem e está transmitindo ao povo. O Senhor faria com que eles vencessem todos os obstáculos e reconstruiriam o templo. Amados, este ano para a nossa igreja, nós temos como tema ano de conquista. Só conquistam aqueles que são capazes de ver o invisível, mas veem pela fé. Veem pela fé. Às vezes, nós não valorizamos as pequenas coisas, não valorizamos os pequenos começos. E quem não valoriza os pequenos começos, nunca verão os grandes feitos. Gravem isso. Quem não valoriza os pequenos começos, nunca verão os grandes feitos. E você pode ver nos dias de hoje, até mesmo entre os evangélicos, muitos crentes, eles só gostam de participar de grandes eventos, mas são apenas uma cabeça a mais no meio da multidão. Não fazem parte de projeto algum no seu nascedouro. Eles só querem participar daquilo que já está pronto, que já está feito. Mas a melhor coisa é você se envolver com algo, participar de algo que às vezes ninguém acredita, mas você acredita. A melhor coisa. Isso tem uma significância tremenda. E eu quero, para aqueles que não participaram, não se envolveram, informar. Nós tivemos nesta sexta-feira e neste sábado 2 momentos muito pequenos, mas com um significado inimaginável. Na sexta-feira nós tivemos aqui a inauguração do nosso colégio pequeno. Pouca gente participou dos momentos difíceis, não é? Criação, contatos, limpeza, sujeira. Participar passo em passo.
de cada momento desta construção. Por isso eu li esse texto da palavra de Deus. E eu quero louvar a Deus pela vida da Lucimara, nossa coordenadora. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Samuel, vice-presidente dessa igreja, que diuturnamente, sem hora para comer, sem hora para dormir, exaustivamente atuaram nesse projeto, que começa pequeno, com 34 alunos, depois 36, depois 40, depois 50, depois 100, depois 1000. Mas marcam a história e ficam para a história aqueles que participaram dos pequenos começos. No sábado, nós inauguramos o nosso centro teológico. Talvez a maioria nem tome conhecimento. Em parceria com o Instituto Americano, que vai nos possibilitar levantar líderes e mandá-los até para se aperfeiçoarem no exterior. Como é difícil você começar algo pequeno, que às vezes muitos nem acreditam, mas nós temos que estar atentos àquilo que Deus quer fazer, para a gente se colocar na brecha, para ser usado por Deus, para Ele realizar o que Ele quer fazer. Porque tem uma frase que eu uso, inclusive, em um dos livros que eu tenho escrito: Deus está trabalhando, mas as suas mãos não trabalham vazias. Ele precisa de homens e mulheres nas suas mãos. Ele está trabalhando, mas as mãos dele precisam de homens e mulheres. Ele não trabalha com suas mãos vazias. Ele precisa de mim, ele precisa de você. Estar atento ao que Deus está fazendo. Você já ouviu aquela frase, né, que eu uso muito? Pessoas que são como uma galinha morta. Parece uma galinha morta. Não seja uma galinha morta não, mano. Um crente galinha morta. O que é isso? Estou nem aí, né? Não estou nem sabendo o que está acontecendo mesmo, hein? Procure se envolver com os pequenos começos. Porque eu sei que daqui a pouco eu vou passar. Quem está para lá dos 70 sabe que está descendo a pirâmide, né? Não está subindo. E não sei, não é? Se você terá a oportunidade de participar daquilo que Deus está fazendo. Porque eu sou incansável em procurar saber o que Deus está fazendo, para eu entrar na jogada. Aí as pessoas vão até pensar equivocadamente sobre as motivações. Quais as motivações? A única motivação é estar dentro do projeto de Deus. O que é que Deus está fazendo que eu não estou vendo? Porque Ele está fazendo, ou faz através de nós, ou faz através de outros. Já viu igrejas que estão morrendo, juntamente com o pastor? Porque só se contenta em vir aqui falar umas besteirinhas para o povo. Não, isso aqui qualquer um faz até. Mas é dia e noite você está pensando: o que Deus está fazendo e eu não estou vendo? O que Deus me mostra, Senhor, me mostra. E aí a Márcia está ali há 20 anos, mais agora acho que já tem mais, né, Márcia?
há 20 anos. Deus colocou no meu coração, vamos criar o primeiro projeto social. Não tinha ninguém para fazer. Eu fui o primeiro cabeleireiro. Eu ia cortar o cabelo do mendigo. Eu ia cortar o cabelo da pessoa que está em situação de rua. Hoje eu preciso ir lá? Não, é o projeto mais bem reconhecido desta cidade. Porque há 20 anos eu percebi o que Deus estava fazendo. E as pessoas não percebem, ou pelo menos não se envolvem com aqueles que estão fazendo o que Deus está fazendo. Há 15 anos, tem 15 anos, João Marcos? Há 15 anos criamos o projeto de recuperação de pessoas que estão na dependência química. Ninguém acreditava. É difícil mesmo. Mas quando você vê um pastor do teu lado, que saiu das drogas, quando você vê alguém que está te ajudando, que saiu das drogas, porque você viu o que Deus estava fazendo, vale a pena. Os pequenos começos. Quem não quer trabalho, não vai fazer nada. Não vai fazer nada. E quando você se coloca na brecha, porque está lá no livro de Ezequiel, estou procurando alguém que se coloque na brecha, para eu poder usar. E aí Deus vai mostrando outros projetos. Se a Márcia viesse aqui falar os projetos sociais que a gente faz, que você não tem nem... Aliás, vamos fazer um culto só de ação social, Márcia? Vamos fazer um culto de ação social. O dia que as pessoas que estão vindo do Afeganistão estiverem aqui, que nós vamos apresentá-las e vamos fazer um culto missionário, porque ação social e missões se funde. Se funde. Eu liguei para alguns para saber como é que é esse projeto e tal. E não entra nisso não, não trabalho. Meu irmão, quem não quer trabalho, pede a Deus para levar. Senhor, me mata porque eu estou tendo muito trabalho. Eu quero viver aqui e ter muito trabalho. Entendeu? Ter muito trabalho. Quem quer descansar, pede a Deus para levar, que lá no céu vai ser mamão com açúcar. Não vai ter trabalho nenhum. Vai dar trabalho. Mas Deus abre porta, porque logo que eu procurei a Márcia, incendiei o coração dela. Márcia, precisamos de uma casa para receber. Pastor, tem uma casa lá que eu ia alugar, eu cedo a casa. Quando você entra no projeto de Deus, Ele vai abrindo, Ele vai mostrando, Ele vai mostrando. É por isso que a gente abriu uma escola, é por isso que a gente abriu um seminário. Por quê? Porque eu já estou vendo a igreja não só aqui, mas entrando em outras cidades, entrando no exterior. Então eu preciso preparar líderes, eu preciso preparar obreiros, eu preciso ampliar a visão do povo. Você precisa entender isso e querer fazer parte. Eu quero fazer parte dos pequenos começos. Dos pequenos. E Deus levanta pessoas, amados. É incrível, porque quando eu falei para a Lucimara, Deus colocou no meu coração abrir uma escola aqui, e eu sinto que você é a pessoa para coordenar isso para mim. Pastor, Deus sempre colocou no meu coração que eu tinha que estar frente de uma escola. Não foi isso que você falou comigo? Por que eu fui nela? Porque Deus falou, é ela. Entenderam? A gente tem que estar atento, amados. O que Deus está mostrando? O que Deus está querendo realizar? E tem muito mais. Eu falei, até ontem mesmo, vários me procuraram, porque eu falei assim, Deus colocou no meu coração que a gente tem que abrir um local para recuperar mulheres das drogas. Eu só recebi informação negativa. Mexer com mulher, pastor, é pior do que mexer com homem. Mulher tem aqueles problemas hormonais e o bicho pega, mulher nas drogas. Só recebi isso.
mas vamos abrir em nome de Jesus, porque nós não temos que temer os obstáculos. Olha o que o texto diz: você não tem que temer, porque as montanhas se tornarão planície. Os problemas Deus vai remover quando nós estamos no projeto dele. Se for nosso projeto, aí vai ser difícil. Se for teu projeto, vai ser difícil. Mas uma coisa que eu nunca entrei é por porta que Deus não está abrindo. Nunca entrei por ambição financeira. Nunca entrei pensando em ganhar dinheiro. Entrei para saber o que Deus está querendo fazer através de mim quando eu estou aqui na terra. E aí, meus amados, a gente precisa ter coragem. Precisa ter coragem. E um outro projeto que Deus colocou no meu coração: nós vamos abrir um lar para idosos, porque não há lar para idosos evangélico nesta cidade. E quando eu coloquei minha mãe num lar para idosos, eu estava querendo saber, quantas pessoas me criticaram. Vai botar a dona Ruth num lar para idosos, pastor? Falei, eu vou. Coloquei, porque as pessoas não sabem ler o que Deus está escrevendo. E foi naquele lar para idosos que eu falei: minha mãe não pode ficar aqui, e os membros da igreja que envelhecem não podem vir para esses lugares onde quem lidera é o espiritismo, é o catolicismo, e o povo de Deus não se envolve porque dá muito trabalho. Então nós vamos criar um lar para idosos, para que seja cristão e tenha cultos, não missa ou sessão espírita. Dá muito trabalho, dá muito trabalho. Dá muito trabalho, mas vale a pena. Quando é obra de Deus, falei para a Lucimara, falei para o Samuel, coordenador do curso de teologia: não precisa temer quem está falando contra, não vai dar certo não, já deu certo, já deu certo. E eu digo para vocês, eu já vejo, não um colégio com 30 e poucos alunos, eu vejo um colégio com 500, 700, 1000 alunos. Eu vejo um colégio como as igrejas estão se expandindo, a sede é aqui, mas nós temos 5 outros endereços. Assim, eu vejo um colégio aqui, mas daqui a pouco um colégio na Zona Sul, um colégio na Zona Norte, tudo ligado a esse projeto, porque Deus tem colocado em nosso coração. E eu te desafio a participar desses projetos. São projetos não de homens, são projetos de Deus. Quem é aquela que despreza o dia das coisas pequenas? Tudo que nasce grande é mostrengo. Adão foi o único que nasceu grande e não deu certo. As coisas de Deus começam pequenas. Que Deus nos abençoe. Amém?